que você abrisse a sua Bíblia em Mateus no capítulo 1. Se você anota a palavra aí no seu celular ou anota na sua agenda, o título dessa mensagem é: Quem muito é perdoado, muito ama. Amém, irmãos? Eu não sei quantos dos irmãos aqui que quando vai ler a Bíblia, você está lendo ali e aí chega o momento da genealogia. Esse é filho desse, esse é filho desse, aquele é filho daquele. Você pula, não pula? Hã? Você não pula? Até porque os nomes são muito difíceis, né? Então você vai falar, mano, isso aqui vai falar só, esse é filho daquele, esse é filho daquele, isso não muda nada para mim, aí você pula. Mas eu queria falar para você sobre a genealogia de Jesus descrito em Mateus. Mateus no capítulo 1. Você sabe, nós temos, o Evangelho é composto por 4 livros. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos sabem disso, né? Os 4 livros está registrado a mesma coisa. É o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus até os 30 anos, aí ele estabelece os discípulos, morre na cruz e ressuscita. De forma geral é isso que está escrito lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas por que isso está escrito em 4 livros? E aí tem uma questão assim bem simples para que a gente entenda, é que cada um dos evangelhos é como se fosse uma foto tirada de Jesus, um retrato. Então, 4 livros, cada um tira foto de um ângulo, de frente, de costa, do lado esquerdo, do lado direito, para que a gente possa conhecer Jesus na sua totalidade. Mas cada um dos evangelhos apresenta Jesus de uma forma. Então, você não vai ver, por exemplo, nos 4 evangelhos, a genealogia de Jesus. Em um deles não tem a genealogia de Jesus. Em João, por exemplo, começa: e ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lembra disso? Por quê? Porque Jesus, no livro de João, é apresentado como filho de Deus. Já por outro lado, no livro de Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem. Então o capítulo 1 e 2 fala sobre quando Jesus foi gerado, sobre quando Jesus, que estava ainda no ventre da sua mãe, teve que fugir para um lugar, e aí aquela coisa dos magos e o rei querendo matar Jesus, até que no capítulo 3 fala sobre a genealogia de Jesus. E o que fala lá na genealogia de Jesus? Fala que Jesus é filho do homem. Tanto que dos 4 livros, é o único que tem a genealogia de Adão. Por quê? Porque em Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem. Em Marcos, Jesus é apresentado como servo. Portanto, é o livro mais simples que tem e não tem genealogia. Por que não tem genealogia lá? Porque servo não tem genealogia. Escravo não tem história. Então, cada livro apresenta Jesus de uma maneira. Amém, irmãos? E em Mateus não é diferente. Em Mateus, Jesus igualmente é apresentado também de forma diferente dos outros livros. Em Mateus, a Bíblia mostra que Jesus é apresentado como rei. Por isso começa a genealogia de Jesus falando que ele é filho de Davi, porque Davi era rei. Vamos ler Mateus no capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 1. Diz assim, o livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, como eu falei. Nos outros evangelhos, não aparece falando que Jesus é filho de Davi. Mas aqui aparece. Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar. Então, primeira mulher aparece aqui. Gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab, Naasson, Naasson, Salmão, Salmão gerou de Raabe, a segunda mulher que aparece aqui, a Boaz. Este de Rute, terceira mulher, gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que gerou da mulher que fora de Urias. Aqui não aparece o nome, mas o nome dela é Betseba. Versículo 7. Salmão gerou a Roboão. Roboão
Abias a Asá, Asá a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão Uzias, Uzias Jotão, Jotão Acas, Acas Equias, Equias Manassés. Estou bem de leitura, não estou não, gente? Fui me elogiar, me perdi. Onde que eu parei? Acas. Ezequias Manassés, Manassés Amon, Amon Josias, Josias Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim Azor, Azor Sadoc, Sadoc Aquim Eliúde. Sabe por que você lê assim? Por causa da musiquinha das crianças. Não tem aquela musiquinha? Como é que é, Bruno, a musiquinha que vai repetindo? Vamos seguir aqui. 15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matá a Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, a quinta mulher, da qual nasceu Jesus, que foi chamado Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Não vou falar sobre o último versículo, vou pregar até o versículo 16. Aqui aparece o nome de 42 homens, tirando Jesus. Com Jesus, 43 homens. Mas aparece aqui o nome de 5 mulheres. Você sabe, naquela época as mulheres não eram tidas, não eram contadas. Mulher não era contada. Você vê lá, Jesus multiplicou os pães e quantas pessoas comeram? 500 homens, porque mulher não era contada. O tempo inteiro na Bíblia nós vemos isso. Mas aqui na genealogia de Jesus, especificamente, aparece o nome de 5 mulheres. De 42 homens, 5 mulheres aparecem aqui. Quais são as mulheres? Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e Maria. Por que eu separei esse texto para poder pregar hoje para você? Porque todas essas mulheres, sem exceção, são mulheres marcadas pelo pecado. Todas elas. Eu vou falar para você a história de cada uma, rapidamente, por causa do nosso tempo, mas você vai entender. A primeira mulher citada aqui é Tamar. Não sei se você conhece a história de Tamar. Tamar foi uma mulher que se casou com um homem chamado E-R. A Bíblia fala que ele morreu. Aí então tinha um costume, um ritual chamado levirato. O que é o levirato? Se o homem morrer e a esposa continuar viva, o irmão desse homem mais velho tem que assumir ela. Foi isso que aconteceu. Morreu, então Tamar ficou sem marido. O pai de que se chamava Judá, falou para o seu próximo filho que se chamava Onã: olha, você tem que fazer valer o levirato. Casa com a sua cunhada, agora vai ser sua esposa. A Bíblia fala que Onã casou com Tamar. Adivinha o que aconteceu? Onã morreu. Aí Judá ficou com um último filho, que se chamava Selá. Aí ele falou para Tamar: olha, eu tenho mais um filho. Se eu não der o meu filho para você, você vai ficar sem marido e assim sem filho para o resto da sua vida. Só que o meu filho Selá, que é o terceiro, está muito novo, eu preciso esperar que ele amadureça para casar com você. Mas na realidade, ele não estava esperando que o menino crescesse. Ele estava com medo de entregar o seu terceiro filho para Tamar e acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros dois. Então ele deu um famoso migué, Falou: eu não vou entregar coisa nenhuma, vai morrer mais um filho, eu vou ficar sem filho, não vou fazer isso. A Bíblia fala que foi passando o tempo, até que caiu a ficha de Tamar. Aí sabe o que Tamar fez? Colocou uma roupa que a identificava como prostituta. Então você imagina, que roupa que identifica uma mulher como prostituta? Não é uma roupa comum. Ela foi para uma esquina e ficou lá sendo uma prostituta. Porque ela sabia que o seu antigo sogro passaria por ali. Quando Judá passou por ali, ela se mostrou para ele, ele falou: eu quero você. Foi lá, teve relação com ela, não a reconheceu. Na hora de ir embora, ela ficou com a bengala dele, chamava bordão. Passado 3 meses,
ela ficou grávida. Chegou a mensagem até Judá. Judá, sabe aquela mulher que casou com seu filho, e ele morreu, casou com o outro, ele morreu, e que está esperando o Selá ficar mais velho para poder casar? Então, ela está grávida. Judá falou, que absurdo, traz ela aqui porque ela vai receber um monte de pedrada. Quando ela chega lá, que ela já esperava, falou, agora você vai ser morta a pedra. Ela falou, mas vocês não têm interesse em saber quem é o pai? Tá, fala quem é o pai. O pai é o dono dessa bengala aqui. A bengala tinha a insígnia de Judá. Todo mundo olhou e falou, Judá, isso aqui é seu. Aí Judá falou, então, filho, é meu. Aí que ele lembrou, nossa, não acredito. Ela se fantasiou de prostituta para poder ficar grávida, porque a mulher naquela época só tinha valor se tivesse filho. A mulher servia para procriar. Se alguém não tem filho, então ela não tem valor. Então ela fez isso. Judá chama ela e fala, eu entendi o que você fez e o errado sou eu, então agora você vai ser minha esposa. E no final, a nora se tornou esposa do sogro. Não é esquisito? Da gravidez ainda, gêmeos. 2 filhos. Então, essa é a pequena história de Tamar. É esquisito ou não é, gente? Aí tem a segunda, Raabe. Sabe quem que é Raabe? É outra história. A Bíblia fala assim que Moisés morreu, levantou Josué, para que Josué fosse o líder dos hebreus que estavam no deserto indo em direção a Canaã. Chega uma hora que Canaã está ali na bateria, naquele espaço, e os hebreus estão aqui. E para os hebreus chegar na bateria, tinha uma cidade que se chamava Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade murada, intransponível. Aí a Bíblia fala que Josué chamou os espias, 2 espiões, e falou, olha, nós precisamos chegar em Canaã, mas eu não sei como passar por Jericó. Vocês 2 vão lá em Jericó, fingindo ser qualquer pessoa, e examina para ver se não tem uma brecha, uma rachadura, para ver se não tem um portão secreto, um túnel, para que a gente possa entrar, destruir Jericó para chegar no nosso objetivo, que é Canaã. A Bíblia fala que foi os 2 espias lá. Só que os 2 espias não fizeram um bom trabalho e foram descobertos. Quando eles perceberam que eles foram descobertos, eles vão embora e procuram uma casa. Como é que nós vamos se esconder? E adivinha onde acharam um lugar para se esconder? Num prostíbulo, que era a casa de Raabe. Raabe era uma espécie de prostituta com cafetina. Não é assim? Que cuida das prostitutas. Eles entraram lá e a Bíblia fala que eles foram para o eirado da casa, a parte de cima. Quando os soldados chegaram lá, falaram para Raabe, cadê os 2 espias? A gente já sabe que tem hebreu aqui que veio ver a nossa terra, porque eles precisam chegar lá em Canaã e tem que passar por Jericó. Aí ela fala, não estou sabendo de nada não. Aqui não veio ninguém. Passou 2 homens, eles foram nessa direção aqui, Aí ela subiu lá em cima, e a Bíblia diz que ela falou assim, eu sei quem é o Senhor de vocês. E eu sei que o Senhor de vocês já deu essa terra para vocês. Eu escondi vocês dos soldados de Jericó. Agora eu quero te pedir para que vocês poupem a minha vida quando vocês vierem para Jericó tomar a cidade. Aí olha que interessante. Os 2 espias falaram assim, então tá bom. Toda a cidade de Jericó vai ser destruída. Os animais, as mulheres, as crianças, os homens, mas todo mundo que tiver dentro da sua casa não vai ser destruído. Põe tudo dentro da tua casa, seus pais, seus familiares, seus filhos, dentro da sua casa. Aí alguém falou assim, e como vai saber qual é a casa dela? Aí os soldados falaram assim, pega um tecido vermelho e coloca na janela. Sabe aonde que ela morava? Ela morava em cima da muralha. A cidade ficava dentro da muralha. Mas como a cidade foi crescendo, teve gente que fez casa em cima da muralha. Era o caso de Raabe. Aí ela falou assim, então tá bom. O fio vermelho que eu vou colocar aqui é o fio vermelho que vocês vão descer a janela para ir embora. Aí os 2 espias descem escalando o fio vermelho e vai embora. Aquele fio vermelho continua ali.
Eu fico imaginando o dia que eles vieram para guerrear e aquela parede muito mais alta, tinha 12 metros de altura. E eram largas. E eles olhavam aquela muralha toda cinza, cor de pedra, aquela cor de paralelepípedo, sabe? Meio bege, misturado com areia. E era tudo da mesma cor. Mas tinha uma janela que tinha um fio vermelho. Aquela casa ali é a casa de quem? Da prostituta Raabe. Pode quebrar tudo, mas a casa dela não vai cair. A Bíblia fala que eles rodearam a cidade. Deram voltas na cidade, 7 voltas. Até que um momento Josué falou, gritem e toque as buzinas de vocês. E todos eles gritam, tocam a buzina e a Bíblia fala que as muralhas caíram. Mas ficou ali de pé o quê? Apenas a casa de Raabe, porque tinha um fio vermelho. Isso aí já parece que você já entendeu, não entendeu? Você sabe, o que faz você ficar de pé não é a sua qualificação, não é o seu talento, não é o seu dinheiro, muito menos a sua profissão. O que faz você ficar de pé diante de uma terra que está sendo destruída é estar pintado com um fio vermelho, é o sangue de Jesus. Essa é a história de Raabe. Essa é a história de Raabe. Está registrada lá em Josué no capítulo 6. E a Bíblia diz que agora, depois de toda Jericó destruída, morta, eles descem e descem por onde? Por onde que eles descem? Que eles estão lá, caiu tudo. Ficou só uma torre, a casa dela lá em cima. Pode descer. Como é que desce? Por onde você acha que ela desceu? Pelo fio vermelho, pelo sangue de Jesus. Nós, irmãos, temos acesso à bênção do Senhor, não é com base no que eu sou e no que eu faço, é com base no sangue de Jesus. Ele me garante, o sangue de Jesus é quem me garante. Aí a Bíblia diz que ela desceu. Depois desceu pai, desceu mãe, desceu todo mundo, só que ela era moradora de Jericó. E agora ela vai morar onde? Juntamente com os hebreus que estão indo para Canaã. E ela não só mora, mas a Bíblia diz que ela entra para genealogia de Jesus. Vamos para frente. Quero falar para você sobre a terceira mulher. O nome dela é Ruth. É uma moabita. Acho que você não sabe o que é moabita. Mas você lembra daquela passagem bíblica que os anjos vão até uma cidade chamada Sodoma e Gomorra e encontra ali em Sodoma e Gomorra um homem chamado Ló. Lembram disso? Que era primo de Abraão. Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava comprometida por causa do pecado. A Bíblia diz assim, que Deus desceu para ver se aquilo era verdade, se o pecado das duas cidades eram verdadeiros, porque era um absurdo o que os moradores dessa cidade faziam. Então a Bíblia fala que ele desce, vê e ia destruir toda a cidade, mas dentro da cidade tinha um homem justo, o nome dele era Ló. Está prestando atenção aqui? Não perde o fio da ninhada, é assim que fala? Não perde não, fica aí junto comigo. Então o anjo vai lá, tira Ló e fala para Ló, nós vamos embora dessa cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. E quando nós estivermos indo embora, você não pode olhar para trás. Ninguém pode olhar para trás da cidade Sodoma e Gomorra. Quem estiver fugindo e olhar para trás vai virar uma estátua de sal. Então a Bíblia diz que está todo mundo indo, mas a esposa de Ló olha para trás e na mesma hora ela vira uma estátua, paralisa, morre. Agora Ló vai embora, junto com as 2 filhas. Só que todo o povo daquela cidade foi destruído. E as filhas de Ló não tinham maridos. Então eles moraram em caverna. Até que foi passando os anos, as 2 filhas falaram uma para a outra, olha, nosso pai vai morrer, nós não temos homens para nos relacionar, não tem ninguém na cidade, então eu tive uma ideia. Vamos embebedar o nosso pai. Primeiro eu, que sou a mais velha, vou lá e tenho relação sexual com o nosso pai. Depois no outro dia a gente embebeda o pai de novo, você vai lá e tem relação sexual com ele. Daí foi o que elas fizeram. Então um dia uma filha teve relação com o pai, no outro dia a filha mais nova teve relação com o pai.
Passado 9 meses, nasceu os filhos. Quem eram os filhos? Amon e Moabe. Amonitas e Moabitas, que foram inimigos de Abraão até hoje. Até os dias de hoje, eles são inimigos. Porque hoje os Moabitas são a Jordânia, os habitantes da Jordânia. Então, quer dizer, essa é a descendência de Ruth. Ruth é moabita, não faz parte do povo de Deus, faz parte dos inimigos de Deus. A Bíblia conta que ela se casou, o marido dela morreu. A esposa era casada, mas o marido perdão, deixa eu voltar aqui. Ruth era casada, o marido morreu. A sogra era casada, mas o marido também morreu. A sogra falou, eu não consigo mais te dar filho, e como eu já te falei, existe uma lei. Ruth só poderia casar com alguém próximo, um irmão do falecido. Como não tem, falou, então vai viver sua vida. Ruth falou, não vou viver minha vida, eu vou ficar junto com você. Aí eles vão embora, e lá a Bíblia fala que ela conhece um homem que se tornou seu marido. Esse homem é avô do rei Davi. Eu sei que eu estou falando bastante coisa, e que você pode aí, meu Deus do céu, eu nem processei ainda Tamar, ele já está falando de Raabe, agora já está falando de Ruth, não é isso? Você pode estar pensando isso tudo. Mas o que eu quero que você entenda disso tudo que eu estou falando? Que até o momento, as 3 mulheres que eu citei aqui, Tamar, Raabe e Ruth, eram mulheres cheias de pecado. Eram mulheres da vida. Uma se fantasiou de prostituta, teve relação com o sogro. A outra era prostituta. A terceira, Ruth, fazia parte dos moabitas. Ruth só existia porque a antepassada de Ruth teve relação íntima com o próprio pai. Então você vai vendo o tipo de gente que faz parte da genealogia de Jesus. Depois você pode ler lá em Gênesis 19. Aí tem também aqui, a Bíblia fala, que Davi teve relações com uma mulher que se chamava Batseba. Você já conhece a história, não conhece? Davi era para ter ido para a guerra, não foi para a guerra. Tinha uma mulher tomando banho, que provavelmente não se deu conta de que tinha uma janela e que a janela poderia um outro homem ver ela. O rei Davi vê ela tomando banho, fala, não, eu quero aquela mulher para mim. Traz a mulher, ele tem intimidade com a mulher, manda a mulher embora. Só que a mulher ficou grávida. Só que ela tem um marido. Então agora Davi precisa resolver um problema. Como que Davi resolve o problema? Assassina o marido e fica com a mulher. Parece correto isso, gente? Parece? No entanto, é a mulher que está na genealogia de Jesus. Você percebe aqui? Eu falei o nome de 4 mulheres. As 4 mulheres pecaram. As 4 mulheres tiveram uma condução da vida completamente duvidosa. As 4 mulheres eram o tipo de gente que não precisava estar na genealogia de Jesus. Você concorda? Porque assim, para que colocar na genealogia de Jesus Tamar, que ficou grávida do sogro? Se eu estou escrevendo uma história, é a história de Jesus, eu tiro Tamar fora, porque eu quero que Jesus pareça santo. Eu quero que Jesus tenha uma genealogia de pessoas imaculadas, de pessoas que não pecaram, de gente séria, idônea, de gente correta. Mas na realidade a Bíblia mostra exatamente o contrário. A genealogia de Jesus são pessoas pecadoras e não é qualquer pecado. Isso porque eu estou falando só o pecado das mulheres. Mas tem o dos homens também. Abraão, Isaac e Jacó, 3 mentirosos. Abraão mentiu, lembra disso? Nós vamos entrar no Egito, você não fala que é minha esposa não. Ele falou para Sara, fala que você é minha prima. Senão o faraó vai querer me matar para casar com você. Isaac faz a mesma coisa. Jacó é mentiroso desde o nascimento. Está na genealogia de Jesus. Aí nós vemos aqui o próprio Davi. Acabei de contar a história dele. Assassinou um homem. A Bíblia fala que Davi tinha a mão suja de sangue de tantas pessoas que ele tinha matado. Salomão, o homem que mais teve esposa, mulheres. Ele se casou com tanta mulher que chegou uma hora que ele perdeu a identidade dele. Ele nem sabia quem ele era mais. Tem aqui muitos nomes, como por exemplo Roboão.
Roboão fez um bezerro de ouro e fechou o templo. Falou, agora ninguém mais adora a Deus, todo mundo vai adorar esse bezerro. Então são homens terríveis. Tem um rei aqui que chama Acás. Acás conheceu um Deus novo. E ele abandonou o Senhor. E esse Deus novo tinha como principal culto pegar o filho e matar. Acás, que está na genealogia de Jesus, matou o filho para entregar para um Deus pagão. Por que um homem desse está na genealogia de Jesus? Por que na genealogia de Jesus não tem homens perfeitos? Por quê? Porque Deus não usa gente perfeita. Não usa. Deus não espera perfeição de forma nenhuma. Deus não espera e não convidou homens para participar da sua obra que fossem intocáveis. Todos tinham marcas no seu caráter. Sansão, a Bíblia fala que Sansão era nazireu de Deus. O voto de nazireado registra na Bíblia, só 4 homens tiveram. Não podia cortar o cabelo, não podia tomar nenhum derivado de uva, não podia comer comida forte, não podia ter contato com morto. Sansão. A Bíblia fala que ele era o homem esperado para destruir com os filisteus, que estavam escravizando os hebreus. Mas a Bíblia diz que ele cresceu. Cabeludão, a mãe olhava e falava, esse é Sansão, vai livrar a gente dos filisteus. Quando ele cresce e vira um jovem, a Bíblia fala que ele saiu andar, e quando ele anda ele vê os filisteus, e do meio dos filisteus ele vê uma mulher que ele se apaixona. Ele vai lá e casa com ela. Não era para acontecer isso, não era para ele se apaixonar por ela, mas foi o que aconteceu. O calcanhar de Aquiles, como diz, a fraqueza de Sansão era essa. A Bíblia conta, então, que um dia ele viu uma prostituta, Dalila. Foi lá e dormiu com Dalila. Dalila foi conversando, ele contou o segredo da força dele. Eu sou nazireu. Nunca passou navalha na minha cabeça. Naquela hora, ela fala para os soldados virem passar navalha na cabeça dele. Ela fica rica, porque vendeu essa informação para o governo da época, o governo dos filisteus, e ele perdeu a força. A Bíblia fala que os filisteus colocaram ele para moer o trigo, no lugar que um jumento ficava. O jumento ficava rodando assim, com uma haste em cima dele, e moendo o trigo. Falaram, tira um jumento e põe quem lá? Sansão. Sansão, que era para ser o libertador, se tornou um jumento. É o homem que Deus chama. Lá em Hebreus, está descrito lá os heróis da fé. Adivinha o nome de quem está lá como herói da fé? Sansão. Não é um absurdo ter um homem desse como o herói da fé? É uma loucura. Mas é o tipo de gente que Deus usa. E o que dizer de Paulo, que anteriormente se chamava Saulo, que matava os cristãos. Ele matava os cristãos, era assassino. Um dia ele está indo para uma cidade chamada Damasco, exatamente para capturar os cristãos, prender ou matar. Ele tem um encontro com Deus. Fica cego 3 dias. Quando volta a enxergar, já não era mais Saulo. Agora ele era Paulo e sai pregando, falando da palavra do Senhor. Na Europa toda, na Ásia, para todo canto. Por que o Senhor usou Paulo, que era um assassino? Por que o Senhor não escolheu alguém perfeito? Por quê, irmãos? Porque Deus não usa os perfeitos. Não é assim. O Senhor usa exatamente aqueles que não são bem vistos. Você vê que interessante. Quem está na linhagem de Jesus? Qual o nome das mulheres? Primeira mulher, Tamar. Segunda mulher, Raabe. Terceira mulher, Ruth. Quarta mulher, Betseba. E quinta, Maria. Uma jovem que ficou grávida do Espírito Santo. Você vê, imagina hoje. Você tem uma filha de 16 anos. Aí ela vem e fala, papai, estou grávida. Mas não fica preocupado. É de Deus. É do Espírito Santo. Você já pensou que cena? Isso nos dias de hoje, que tudo é possível. Imagina nos dias dos antepassados, que não existia a possibilidade de uma jovem ficar grávida sem estar casada. Pra você ter ideia, quando ela fica grávida e vai falar para o seu noivo, José fala, esse filho não é meu, porque a gente não faz aquele negócio que tem que fazer para nascer filho. Esse filho não é meu.
Aí a Bíblia fala que ele pensou: vou ficar com essa mulher até nascer esse filho, mas depois eu vou embora. Sabia que está escrito isso na Bíblia? José falou: vou me separar dela. Eu não vou fazer isso agora para não escandalizar. Mas quando nascer o nenê, eu vou da área, eu vou embora. A mãe de Jesus, Maria. Uma moça que todo mundo duvidava. Imagina, ela chegando com a barriga. As mulheres faziam assim: ó, quem está vindo, ó, quem está vindo. E aí, como é que está a gravidez? Tá tudo bem. E o pai? E o pai do nenê? Ninguém acreditava que era de Deus aquele filho. Mas ela sabia o que o Senhor tinha dito para ela. É a mulher que está na genealogia de Jesus. Imagina que dureza, que dificuldade. Ela teve que fugir. Maria teve que ficar junto com Isabel, reclusa. Por quê? Porque quando ela falava quem era o pai, ninguém acreditava, nem o próprio noivo na época. Por que isso é assim? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus se identifica com os pecadores. Jesus se identifica com os pecadores. Eu fico muito tocado quando eu vejo pessoas que não vivem o que Deus tem para si por causa do pecado. Vive acusado o tempo inteiro. Acusado porque fez, porque não fez, porque... Deixa eu te falar uma coisa, resolve seus problemas. Vai para a cruz de Cristo. Lembra que nós lemos Efésios, capítulo 4? Paulo escreve uma carta para a igreja de Éfeso. O que estava escrito na carta? Quem rouba, para de roubar. Quem mente, para de mentir. Quem fala palavrão, para de falar. É uma posição, é uma postura que precisa ter. Mas a pessoa fica remoendo, fica com aquilo dentro de si. E pensa que tem que fazer muitas coisas para ser perdoada. Não, eu quero dizer para você que para você ser perdoado, basta você entregar a vida para Jesus, confessar como Senhor e Salvador e parar com aquilo que você fazia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você vê que coisa. Essas 5 mulheres que eu falei, o nome delas aqui, eram mulheres que tinham pecados. E elas fazem parte da genealogia de Jesus. Sabe o que isso mostra para mim? Que o sangue que corre nas veias de Jesus é sangue de pecador. O sangue que corre na veia de Jesus é sangue dos pecadores. E não é qualquer pecado. Tem um aqui da linhagem de Jesus que está registrado, se eu não me engano chama Manassés. Ele matou o profeta Isaías, dividindo Isaías no meio. No meio, dividiu Isaías no meio, o profeta Isaías. A Bíblia está dizendo que ele faz parte da genealogia de Jesus. Quer dizer, tem sangue de Manassés em Jesus. Tem sangue de Raabe em Jesus. Tem sangue de Maria em Jesus. Tem sangue de Acás, que matou os filhos, em Jesus. Você consegue absorver a ideia de um pai matar um filho? Você dá conta de conviver com uma pessoa que matou o próprio filho? Nós estamos aí em dias do Nardoni, que foi preso, que matou, não sei se foi enteado, filho. Lembra dessa história? Jogou a filha do prédio, alguma história assim. Ele está nos dias aí de pegar uma liberdade condicional, não é isso? Parece que eu vi alguma coisa sobre isso. Como é que você faria se ele viesse para essa igreja e levantasse as mãos e cantasse Jesus, Filho de Deus? Como é que você faria? Eu teria muita dificuldade. Você teria dificuldade? Mas para Jesus, não. Por quê? Porque Jesus se identifica com o pecador. Eu sei que isso é difícil de entender. Inclusive, eu precisava até ter um momento aqui no culto para responder pergunta, porque eu tenho recebido muitas perguntas no Instagram. Muitas perguntas. Não só quando eu abro a caixinha de pergunta, mas no meu mensagem lá normal. Pastor, eu não estou entendendo. Ontem mesmo, quinta-feira, sexta, não lembro. Alguém veio aqui me perguntar sobre a oração do Pai Nosso, porque lá fala: perdoa-nos como nós temos perdoado as pessoas. O que significa isso, diante de tudo que eu tenho pregado aqui? Porque o que nós estamos falando vai exatamente contra os meus princípios. Porque alguém que matou um filho sem motivo, não que exista motivo para matar filho, mas matar o filho para oferecer para um Deus que não existe, oferecer para um Deus pagão, é imperdoável. Imperdoável para quem, irmãos? Para mim. Mas para Deus não.
Tanto que Deus coloca, ele podia ter pulado Manassés, que matou Isaías. Podia ter matado, perdão. Podia ter pulado Acás, que matou os filhos. Ia ser bem mais simples. Olha, Jesus veio de uma genealogia. Não, mas ele começa lá. Jesus, filho de Davi. Olha Davi, a mão suja de sangue. Davi foi estabelecer uma casa para Deus, como diz a Bíblia. Eu vou estabelecer uma casa para Deus. Aí ele faz todo o projeto. Quando ele vai construir, Deus fala, você não pode construir. Porque você já matou muita gente, sua mão está suja de sangue. Ele não pôde construir uma casa para Deus. Ficou o projeto desenhado para Salomão construir. Mas Davi não pôde construir. Mas a Bíblia diz que Jesus fazia parte da linhagem de Davi, que é um pecador. E agora, irmãos? Como é que é isso? Como que você lida com Deus que é parente dos caídos? Ele é parente dos caídos. Ele não é parente dos incaíveis. Não, ele é parente dos caídos. Como que nós adoramos a esse Deus? Sabe como? Tendo revelação que eu também sou um caído. Eu sou a parte fraca. Aqui nós temos muitas tomadas. Você conhece um pouquinho de eletricidade, você sabe que para essa tomada funcionar tem que ter dois polos, sim ou não? Um polo positivo e um polo negativo. Se tiver dois polos iguais, o que acontece? Repele. Dois polos iguais não se conectam. Por que o Senhor é o Deus desses homens caídos? Porque Deus é o positivo, o polo positivo. E todos esses homens são os polos negativos. Então o Senhor se atrai. Agora, se esses homens são os polos positivos, o que vai acontecer? Tem um exemplo na Bíblia, o jovem rico. O jovem rico veio e falou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, olha, você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. E Jesus vai citando os mandamentos. Aí ele fala assim, isso aí eu já faço. Isso aí eu já sei fazer, já faço há muito tempo. O que era impossível de fazer, mas ele julga que ele é positivo o suficiente para fazer aquilo tudo que Jesus estava dizendo e sabendo que era impossível de alguém fazer. Mas ele diz, isso aí tudo eu já faço. Aí o Senhor falou assim, então pega tudo que você tem e dá aos pobres. Aí a Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi embora. Por quê? Porque polo positivo com polo positivo repele. Agora, quando chega um homem e fala assim, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu lido com autoridade. E eu sei que se o Senhor der uma ordem aqui, a ordem vai chegar lá na minha casa onde minha filha está doente. Então só diz aqui, sua filha vai ficar sarada. E minha filha lá, a quilômetros de distância, vai ficar sarada. Fala isso. A Bíblia fala que Jesus olhou e falou, eu nunca vi uma fé desse tamanho. Você vê, a fé maior foi de quem? De um homem fraco, que não tem condições nem de cuidar da própria filha. Não tem condições de dar vida para a filha. Então ele vem. Ele era um general, o nome dele era Nicodemos. Um homem muito conhecedor. Ele chega e fala, por favor, dá só uma ordem. Só uma ordem. E minha filha vai estar curada. É isso que eu preciso. Você vê, ele reconhece Jesus como Salvador. A Bíblia diz que Jesus parou e falou, eu nunca vi uma fé desse tamanho. A fé maior veio de quem? De um fraco. Porque os fortes não têm fé. Os fortes pensam o quê? Eu resolvo. Eu lido com o problema. Em nome de Jesus, no nosso meio, vai ter irmãos que não andam debaixo de acusação. Vai ter irmãos que ainda que tem história, como de Raabe, história como de Betseba, história como de Ruth, história como de Tamar, história como de Maria, mãe de Jesus, história como de Acás, história como de Manassés, história como de Abraão, Isaac e Jacó, história como de Davi, como de Salomão, que se apaixonou por muitas mulheres, e todos eles estão na linhagem de Deus. Por quê? Porque o Senhor usa homens caídos, mas só fica caído quem quer. Quero dizer para você que o Senhor está aqui hoje para te levantar, porque você é
totalmente perdoado, completamente perdoado. Você é lavado, limpo, remido pelo sangue de Jesus. Não há mais acusação para os que estão em Cristo Jesus. Você é favorecido, abençoado em nome de Jesus. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.